Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, mais um momento de busca por conhecermos o Evangelho de Jesus, conhecermos a verdade para alcançarmos aquela tão almejada libertação. E por isso, agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, agradeçamos aos Espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecermos a este Pai bondoso que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos Espíritos amigos precisamos agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para que nos reunamos aqui neste ambiente virtual para estudarmos juntos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível para o nosso aprendizado, para o nosso esclarecimento, estes ensinamentos. Quero aqui abraçar fraternalmente a nossa irmã Vilma Guimarães, lá das Minas Gerais, o nosso irmão Eudes Júnior, lá de Trindade, aqui região metropolitana de Goiânia, e os demais irmãos e irmãs de jornada que também se fazem presentes. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, nesta jornada que estamos realizando, refletindo com base em cada um desses capítulos do livro Palavras de Vida Eterna, que são 180 no total. Hoje refletiremos com base no capítulo de número 146, capítulo 146, que tem como título Sirvamos em Paz. Então aqui Emmanuel, nesta parceria maravilhosa com Chico Xavier, escreveu belíssimas reflexões sobre este servir em paz. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, e uma mensagem maravilhosa também, que está no capítulo número 70, que tem como título O Amor e a Verdade. Então aqui Irmão José nos fala sobre o amor e a verdade da seguinte maneira: tudo passará. Então aqui ele já começa nos chamando a atenção que tudo na nossa vida passará. E conforme o próprio título do capítulo, as únicas coisas que não passarão, mas que se fortalecerão cada vez mais em nossa vida, o amor e a verdade. Então aqui ele diz que tudo passará. Juventude, beleza, saúde do corpo físico, dinheiro, posição, destaque social, tudo passarão em nossa vida. Teorias equivocadas não resistirão. Então todas teorias equivocadas não resistirão. E aí ele diz, enganos cederão à evidência, bem como a injustiça não prevalecerá perante a justiça. Da mesma forma que ninguém, conforme nos diz Irmão José,
ninguém detém o carro do progresso, que esmaga sob as suas rodas aqueles que continuam na condição de teimosos, na condição de recalcitrantes. Então, ninguém detém o carro do progresso, que esmaga sob as suas rodas os recalcitrantes. Os poderosos, nos informa irmão José, como nós já sabemos, que todos os poderosos, ou que se classificam como poderosos aqui na terra, envelhecerão, reis rolarão do trono. No entanto, apenas o amor e a verdade permanecerão inalteráveis ante o olhar severo do tempo. Então, conforme aqui nos fala irmão José, os poderosos envelhecerão, os reis rolarão do trono, ou seja, todos estes nossos irmãos e irmãs de jornada que estão hoje numa condição de destaque, numa condição de poder e que se classificam ou que se acham numa posição de muito destaque, sem sombra de dúvida que esta ação implacável do tempo e com este caminhar natural das coisas, amanhã eles farão parte da história. E seria muito bom se todos estivéssemos nas páginas da história com destaques positivos, porque estes que trazem grandes calamidades para a humanidade, com perseguições, com guerras e tantas coisas equivocadas que nós observamos por aí, que ainda cometemos, sem sombra de dúvida que passaremos neste caso, e todos estes passarão para as páginas da história com anotações não muito boas. Então, sem sombra de dúvida, estes que hoje estão colocando milhões e milhões de pessoas para saírem de uma certa forma forçado de suas casas, de seus países, sem sombra de dúvida que passarão para a página da história ou páginas da história desta forma. No entanto, conforme nos lembra Miramês, irmão José, apenas o amor e a verdade permanecerão inalteráveis ante o olhar severo do tempo. E ainda ele acrescenta que dentro de ti todas as ilusões, breve se farão em cinzas. Sem sombra de dúvida que dentro de cada um de nós, todas as ilusões breve se farão cinzas. E aí ele encerra dizendo: não te arredes. Então aqui ele nos dá um conselho: não te arredes do que for bom e nem te afastes do que for justo. Não te arredes do que for bom, nem te afastes do que for justo. As calamidades morais da alma, apenas o amor e a verdade te ajudarão a sobreviver. Então, assim, sem sombra de dúvida, conforme nos informa irmão José, apenas o amor e a verdade nos ajudarão a sobreviver, superando todas estas barreiras que irão aparecendo ou que forem aparecendo ao longo da nossa trajetória. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para começarmos as reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com Paulo de Tarso, com Jesus de Nazaré, com os demais espíritos amigos. Sirvamos em paz. Capítulo 146, Palavras de Vida Eterna, em que Emmanuel buscou como referência para estes estudos palavras do apóstolo Paulo em sua epístola aos Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 6, em que Paulo escreveu da seguinte maneira: não estejais inquietos por coisa alguma. Quero aqui abraçar fraternalmente também a nossa irmã Teresa Helena,
Jandira Santana, lá de Caldas Novas, bem como Manuela Castro, Júlia Bizarro Cruz, que também aqui se faz presente, se não me falha a memória, nossa irmã Júlia, lá de Portugal. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Então aqui Emmanuel nos fala nas palavras do apóstolo Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma. E aí Emmanuel, acerca destas palavras do apóstolo Paulo, ele nos escreve da seguinte maneira, que quase que em toda parte encontramos pessoas agoniadas sem motivo. Quase em toda parte encontramos pessoas agoniadas, pessoas desesperadas, sem motivo, ou pessoas exaustas, sem razão aparente. Então assim nos fala Emmanuel, que em quase toda parte encontramos pessoas agoniadas, sem motivo ou exaustas, sem razão aparente. Estas pessoas, conforme nos fala Emmanuel, transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas, suplicando prodígios. Então estas pessoas, conforme ele nos fala aqui, que estão agoniadas, que estão exaustas, estão constantemente procurando consultórios médicos, bem como casas religiosas, suplicando milagres, suplicando prodígios, ou em busca de milagres ou de prodígios. Ao mesmo tempo, essas pessoas isolam-se na inutilidade, choram de tédio. Então aqui Emmanuel nos fala que estas pessoas que estão constantemente, via de regra, muitas delas, conforme ele diz aqui, em quase toda parte encontramos pessoas assim. E aqui Emmanuel não está fazendo nenhum julgamento em relação a esses comportamentos que às vezes muitas pessoas que buscam casas religiosas, que buscam centros de saúde ou clínicas para tratamento, realmente estão doentes do corpo ou da alma. Mas aqui ele diz que boa parte dessas pessoas se isolam na inutilidade e choram de tédio. Confessam desconhecer a causa dos males que as assoberbam, clamam infundadamente contra o meio em que vivem. Então, sem sombra de dúvida, não é a melhor escolha nós nos isolarmos na inutilidade. Precisamos ser úteis de alguma forma, não podemos alegar o desconhecimento acerca da necessidade de praticarmos o bem. E aí ele diz que estas pessoas confessam desconhecer a causa dos males que as assoberbam, clamam infundadamente contra o meio em que vivem. E aí ele diz, que via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram-na ao despenhadeiro da margem. Então aqui ele nos fala que quando nós nos isolamos na inutilidade, via de regra, nós situamos a nossa mente no despenhadeiro da margem, ao invés de situarmos a nossa mente no caminho natural da evolução. Que tipo de escolha você está fazendo para a sua vida? Que tipo de escolha eu estou fazendo para a minha vida em relação a este caminho natural da evolução ou despenhadeiro? Será que eu estou escolhendo o caminho correto, este caminho natural da evolução? Ou estou escolhendo ou me atirando a esses despenhadeiros à margem deste caminho de evolução? E aí ele diz, e nos chama a atenção da seguinte maneira, que a terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos todos sabemos,
Então aqui ele nos afirma, como já sabemos, que a Terra hospeda multidões de companheiros endividados. E aí ele diz, a imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia. Certas publicações cultivam o hábito de instilar a delinquência. Conflitos explodem, insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social. Profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Tudo isto acontece na Terra, conforme Emmanuel nos lembra e nos relembra, conforme nós sabemos. Realmente aqui a Terra hospeda multidões de companheiros endividados. A nossa imprensa adora dar destaque para as tragédias, bem como insuflam a delinquência, bem como, conforme ele nos fala aqui, existem vários profetas do pessimismo de plantão constantemente adiantando escuras previsões para o futuro. E aí Emmanuel nos conclama que tudo isso acontece, tudo isso é inevitável, no entanto é urgente não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além do necessário. Então tudo isto que acontece na Terra, conforme nos lembra Emmanuel, tudo isso é natural, é inevitável. No entanto, é urgente não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além daquela atenção necessária. E aí ele acrescenta, basta empregar exageradamente a energia mental num escândalo, num crime, para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que basta nós, cada um de nós, empregarmos de forma exagerada a energia mental num escândalo ou num crime, que entraremos em relação, energeticamente falando, entraremos em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. E aí ele diz, ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal mais tempo que o tempo indispensável e cairemos na preguiça ou na cólera que nos desgastam as forças. Então, sem sombra de dúvida, que não podemos oferecer ao repouso, bem como à resistência ao mal, um tempo maior do que o tempo indispensável. Porque se ofertarmos um tempo maior do que aquele tempo necessário para a restauração das nossas energias, bem como a resistência ao mal, nós cairemos na preguiça ou na cólera que nos desgastam as forças. E ainda ele acrescenta, se consumimos alimento deteriorado, rumamos para a doença. Sem sombra de dúvida que Emmanuel aqui está correto, porque se consumirmos um alimento estragado, um alimento deteriorado, rumamos para a doença, uma infecção intestinal, por exemplo. Se repletamos, ou seja, enchemos o nosso cérebro de preocupações descontroladas, inclinamos-nos de imediato ao desequilíbrio. Então, se repletamos ou se fazemos com que, ou se venhamos deixar que isto aconteça, em encher o nosso cérebro com preocupações desnecessárias, preocupações descontroladas, sem sombra de dúvida que estaremos nos inclinando de imediato ao desequilíbrio mental. E Emmanuel encerra estas reflexões sobre essa necessidade de servirmos constantemente, mantendo a paz de consciência. Ele encerra dizendo o seguinte: imunizemo-nos
e imunizemos-nos contra semelhantes desajustes. É preciso vigilância constante, conforme nos chama a atenção Jesus, para que nos imunizemos contra semelhantes desajustes. Assim nos exortou o apóstolo Paulo, quando disse: não estejais inquietos por coisa alguma, tenha a consciência tranquila, como a dizer-nos que compete a nós outros, ou seja, a cada um de nós, aqueles que elegeram, ou nós que elegemos Jesus por mestre, por guia e modelo, a obrigação de andar no mundo ainda conturbado e sofredor, ou seja, estamos andando aqui neste mundo ainda conturbado e sofredor, sem gastar tempo e vida em questões supérfluas, prosseguindo firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. Então é preciso que nos imunizemos contra semelhantes desajustes. É preciso que andemos, conforme nos diz apóstolo Paulo, sem inquietações, porque se nós elegemos Jesus na condição de mestre, de guia e modelo, nós temos a obrigação de andarmos aqui pelo mundo ainda tão conturbado e sofredor, sem gastar tempo, energia, sem gastar a vida em sugestões supérfluas, prosseguindo firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. E ouçamos aquele convite de Jesus quando ele nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, que possamos ouvir constantemente na nossa mente, e possamos trazer para a nossa tela mental a figura de Jesus e a voz de Jesus aos nossos ouvidos, fazendo e repetindo constantemente este convite, e sigamos adiante, servindo no bem e buscando a companhia incessante de Jesus através das atitudes equilibradas. A paz do Cristo esteja sempre conosco. Um abraço fraternal a todos e a todas, e até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir em nome do Senhor Jesus, para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões nesta busca pelo conhecimento da verdade. Até breve, meus irmãos e irmãs.